Fala, Gata Show, um ótimo dia a você e a todo mundo ligado aqui no Jogada Primeiro Tempo. O Alvinegro de Porangabuçu avançou para a semifinal da Copa do Nordeste numa noite mágica de Bruno Ferreira, principalmente na meta alvinegra. Ele repetiu o feito que fez na Copa do Brasil contra o Confiança, quando fez defesas primordiais, principalmente na cobrança de penalidade. Agora, falando do jogo de ontem, no primeiro tempo o Sport teve mais volume de jogo, foram 7 finalizações do time rubro-negro contra nenhuma do Ceará nos primeiros 45 minutos, com Bruno Ferreira sendo providencial em 2 ocasiões, no chute de Barleta e também na cabeçada de Gonçalo Paciência. O português tentou, mas o camisa 94 do vovô estava ligado e conseguiu fazer o corte. Na segunda etapa, o Ceará teve um melhor volume de jogo. Foram 12 finalizações do vovô contra 4 do Leão da Ilha. E quando apertou a chuva, o Ceará conseguiu segurar o ímpeto do time adversário que estava jogando dentro de casa e que tinha um apoio do seu torcedor. E aí nas penalidades brilhou a estrela do camisa 94, que fez a defesa do chute de Rivera, Christian Rivera do Sport, enquanto que Lucas Lima isolou a cobrança ao escorregar na hora da sua cobrança. Enquanto que no Ceará, o Pedro Raul, Fernando Sobral, Lourenço e Matheus Bahia assinalaram, fizeram seus gols e o Ceará conseguiu avançar com a vitória por 4-2 nas penalidades. Matheus Araújo acabou desperdiçando, mas por conta do chute errado do Lucas Lima e a defesa de Bruno Ferreira, o Vozão conseguiu avançar para a semifinal, embolsou R$770 mil nos cofres e agora enfrenta o Sport Clube Bahia na semifinal da Copa do Nordeste. O Alvinegro volta para a capital cearense e já pensa no Clássico Rei, que é domingo, jogo importante também pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Gata Show, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Samuca. Já. Amanhã a gente fala sobre o Clássico. Bora voltar ainda sobre esse jogo? E falando desse jogo, né? Você vai fazer as perguntas, fazer o encaminhamento aí. Márcia, eu vou mandar um abraço para uma pessoa que disse que tá com saudade de estar aqui. Daniel Farias está nos ouvindo nas ondas da rádio, viu? Daniel Farias, você tá onde, Daniel Farias? O novo casado. Homem casado, onde é que você está agora? Vai, faça inveja pra gente. Manda a foto, Dani. De Fortaleza. Ah, tá aqui em Fortaleza? Tá aqui. Eu pensei que ele estivesse viajando. Ele mandou foto, foi do veículo aqui, ó. Só sintonizado na melhor, sintonizado. Né? Qual é a melhor que o Daniel Farias está falando, hein, Glauber? Oh, mas rapaz. Bora falar desse Vozão. Eita, bora falar desse Ceará. O que foi que aconteceu com o Vozão? Vou pegar essa mensagem aqui do Vander. Fala, Vander. Que ele gostou do resultado, né? Foi classificado, mas disse que o time não passa confiança. Alexandre Mota, os melhores momentos agora você acompanha, torcedor? Denise, é um tempo para cada time, né? Acho que o Ceará iniciou muito mal a partida diante do Sport. E essa é uma crítica que a gente faz, não só agora, né? O Ceará jogando fora de casa, longe do estado, ele só venceu 2 jogos, Denise, o ano todo. Ele venceu o Sergipe no começo do ano e venceu o Sampaio Corrêa antes da pausa de 30 dias, que foi essa pausa no calendário mundial. A gente fala de um time que tem muita dificuldade para jogar como visitante e diante do Sport, o Ceará demonstrou o mesmo Ceará que o torcedor já está acostumado. Não dá nem para a gente falar que o Ceará foi diferente, porque não tem como ser. Não tem reforço, são os mesmos jogadores. Então, o Condé conduziu o Ceará dentro de um panorama em que ele jogou como o torcedor já está acostumado. E eu diria que não foi uma boa exibição no primeiro tempo, acima de tudo, porque o primeiro tempo o Ceará não perdeu por conta do Bruno Ferreira. Bruno Ferreira fez um milagre no cabeceio do Paciência, fez uma defesaça no chute do Zé Lucas. O Sport pressionou bem mais o Ceará, que teve uma jogada, que foi o lance impedido do Pedro Henrique. Ele estava à frente, recebeu a bola em profundidade, driblou o goleiro, uma jogada bem característica dele, mas ele estava impedido, então a jogada não valeu. Vai para o intervalo, Denise, dentro dessa situação, o Sport pressionando mais o Ceará, e realmente o Sport é um time com claras limitações. Não à toa, tá há 13 jogos sem vencer e também é o lanterna do Brasileirão sem ter vencido um jogo sequer. É o pior início da era dos pontos corridos da história do Campeonato Brasileiro. Então, o torcedor foi pro intervalo, Denise, na bronca. Porque diz, rapaz, você não tá conseguindo competir contra o Sport, que tá nessa draga, nesse problema todo. Só que volta do intervalo e aí a gente precisa admitir que o Ceará volta com postura melhor. O Ceará produziu mais na volta do intervalo, acho que conseguiu colocar o Pedro Raul no jogo. O Lucas Mugni, que pouco tinha participado no primeiro tempo, participou mais no jogo. E aí eu fiquei assim, questionando com o Dé, Denise, porque parece que no momento em que o Ceará tomou gosto pelo jogo, ele tirou 2 jogadores e quem entrou não foi bem.
Ele tira o Mugni e o Pedro Henrique. Coloca o Fernandinho, que pra mim foi muito mal no segundo tempo. Os poucos minutos que ele jogou, ele fez uma péssima exibição. E coloca o Lourenço, que participa bem menos do jogo que o Mugni. O Lourenço também não tá bem. Então, no segundo tempo, ele chamou a atenção pra isso. Quem é que podia sair do banco pra mudar o cenário do jogo? Não tinha jogador pro Ceará. Por isso que o Ceará precisa de reforços. O Sport foi se aperreando também dentro do jogo e terminou o segundo tempo com o Ceará melhor. Mas o Ceará sem colocar o goleiro para trabalhar. Aí o jogo termina igual. Cada time teve um tempo de jogo para jogar. O Sport foi melhor no primeiro tempo, o Ceará foi melhor no segundo tempo. Mas não houve essa competência de nenhum dos lados para movimentar realmente o marcador. Se teve alguém bem ali no time do Ceará, eu diria que foi o Bruno Ferreira acima de tudo. E também acho que os defensores, tá? O Matheus Bahia fez uma boa exibição. O William Machado também, mais uma vez, foi muito seguro. O Sobral, ele cresce de desempenho ao longo do jogo. Ele não começa bem, mas ele vai evoluindo. E no momento em que ele melhora no jogo, o Ceará melhora também. Outros jogadores foram mais discretos por ali. E assim fomos para os pênaltis. Pênaltis, aquela situação complicada. A gente fala, né? De um cenário jogando fora de casa. Bem rapidinho, Ale, bem rapidinho, desculpa, antes de ir para os pênaltis. O que é que faltou, então, para o Ceará não sair com resultado positivo logo no começo, logo no tempo regulamentar? Acho que o capricho ali no último toque. Faltou personalidade, Denise. Faltou personalidade ao time do Ceará para encarar o jogo. Você fala de um time geral? Para encarar o jogo com mais valentia. Acho que o primeiro tempo, muito de passividade. Como a gente Esperou já viu muito, o né? Ceará em outros jogos. Sim, esperou demais. Esperou muito. Termina o jogo, por exemplo, o Ceará colocando um volante e um meia. Ele tira atacantes. O Léo Condé preencheu mais o meio campo, acho porque estava receoso até. Será se eu me lanço ao ataque e sofro um gol aqui na etapa final, não tenho mais tempo? E aí o Ceará conduziu o jogo para os pênaltis. Faltou isso. O próprio Lucas Mugni, Denise, que é uma das lideranças do Ceará, ele falou no intervalo que faltou caráter ao Ceará. Ele utilizou até uma expressão diferente. Mas a gente fala de um time que talvez pudesse ter um pouco mais de ousadia, de personalidade no primeiro tempo. Mas dentro da estratégia de jogo, a estratégia ficou muito clara, né? Travar o jogo, impedir que o jogo acontecesse e se resistisse ali no primeiro tempo. E no segundo tempo, se o jogo estivesse favorável, lançasse um pouco mais. Foi isso que o Condé fez. O Ceará, quando se lançou, não fez gol, mas conduziu o jogo para os pênaltis. E nos pênaltis, mais uma vez, o Bruno Ferreira foi um protagonista, né? Ele faz uma defesa logo na cobrança do Rivera, né? Aliás, a segunda cobrança, a primeira cobrança de fato do time do Ceará, e faz com que o Ceará consiga construir uma vantagem. Chegou a estar, Denise, 3-0 para o time do Ceará na disputa de pênaltis, termina 4-2 e o Ceará exorciza mais um fantasma que era essa situação de pênaltis, né? Os últimos 4 pênaltis que o time do Ceará disputou, ele conseguiu sair melhor. Ele venceu o time do Sport, foi campeão da Copa do Nordeste. Sim. Depois ele vence o Fortaleza, é campeão cearense nos pênaltis. Vence o time do Confiança também nos pênaltis, nesse ano da Copa do Brasil. E agora elimina o Sport nos pênaltis, avança às semifinais da Copa do Nordeste. Vamos falar mais do Vozão de Porangabuçu. Bandeira, eu quero a tua opinião, porque agora eu queria falar para os criadores, lojistas e detetizadores que estão aqui com a gente. Vocês estão procurando local para comprar produtos de agropecuária? Quase não sai, é o trava-línguas, gata show. Fala bem rápido, Bia. Agropecuária. Lera. Era, agropecuária. Pois você vai encontrar lá na Agrocel, minha gente. Oh, rapaz, eu não tenho nem dúvida. Se você pegar seu carro agora e for caminhando para a rua Sena Madureira 933, vai encontrar um estacionamento privativo para você, claro, né? Porque a Agrocel, ela trata muito bem os clientes dela e vai encontrar aqueles precinhos acessíveis, gente, que cabem no seu bolso, sem falar dos produtos de alta qualidade que a Agrocel oferece. Aí você vem me perguntar, e atendimento veterinário que você fala todos os dias, acabou? De forma alguma, hein? De segunda a sábado tem atendimento veterinário lá na Agrocel, onde você pode levar o seu animalzinho de estimação. Distribuição, atacado, varejo, promoções em preços especiais para quem está à procura de Bravecto, Simparic e NexGuard. Detetização com produtos bons, Denise, e um preço acessível. Você, detetizador, também encontra lá na Agrocel. Liga antes, vai, 3064 1414, 3064 1421. Quer dar uma espiada nas redes sociais da Agrocel? Aproveita e segue eles, gente. Pra você ficar, inteirado de tudo. @AgrocelCE. Agrocel que é parceiraça aqui do nosso Jogada Primeiro Tempo. João Bandeira, o que faltou pro Ceará pra sair nesse
do tempo regulamentar com o resultado. Eu Eu falo assim, a torcedora deve estar até perguntando, Denise, o Ceará se classificou. Tá procurando o quê? Chifre, cabeça de cavalo? Mas aí não é nem essa questão, Denise. Eu acho que é muito mais porque o Ceará merecia ter uma competitividade maior. O torcedor esperava isso. O torcedor esperava que o Ceará fosse se impor. Ontem a gente fazia duas análises aqui. Se você tinha de um lado um Bahia totalmente tranquilo, que ia enfrentar um Fortaleza que precisava se reinventar, você tinha do outro lado um Sport totalmente frangalhos, dispensou 10 jogadores. Ontem a gente conversou com o pessoal do GE do Pernambuco, dizendo que realmente o pensamento do Sport caminha tudo para ser já pensado em 2026, que aquela Copa do Nordeste ia ser uma bala de prata do time, ou seja, você tinha um Sport muito mal. E ao contrário, um Ceará. Para o jogo de ontem, o Ceará tava bem demais, porque você tinha os 11 melhores atletas em campo, você tinha um time que descansou, um time que fez uma intertemporada muito tranquilo. Então você não estava nem avaliando a sequência de temporada do Ceará. A gente não está nem avaliando reforços ou não, porque os reforços não poderiam jogar. Mas era aquela onzena que a gente conhece e sabe de qual. Essa onzena que deu muitas alegrias nesse primeiro semestre pro torcedor. Mas o que a gente viu ontem, então quando você cria essa expectativa pro jogo, então o Ceará tá bem, vai fazer uma grande partida contra o Sport. O que a gente viu foi o contrário. Você viu um Ceará que não tinha muito ritmo de jogo, não conseguia sair com uma posse de bola de mais qualidade, e o Sport indo pro tudo ou nada. O que a gente viu ontem do Sport foi um Sport, pelo menos no início, de boa vontade, de atitude. E um Ceará meio que tentando entender como jogar. Foi uma estratégia do Condé ou não, ninguém sabe, mas era um Ceará que esperava ver muito mais como o Sport ia se portar do que de tomar a atitude, né? E era isso que eu acho que o jogo pedia. O jogo pedia um Ceará muito mais impositivo, um Ceará que avançasse mais, que ditasse o ritmo de jogo. Primeiro, por ter um elenco muito melhor. Segundo, por você ter jogadores que se conheciam, uma sequência de trabalho, diferente do Sport, estava estreando treinador, estava com algumas mudanças. Então, o jogo pedia que o Ceará se impusesse mais. E não foi isso que o torcedor viu. Tive um Ceará um pouco mais truncado, deu uma leve melhora no segundo tempo com algumas alterações, principalmente de postura, e acabou avançando nos pênaltis. Vale muito o resultado, vale muito a classificação. É um Ceará que chega bem para essa semifinal, mas que precisa ajustar alguns pontos. Precisa usar de mais inteligência quando você faz um jogo fora de casa, onde você tem que ser superior, ter que mandar na partida. Eu digo isso porque a sequência do Ceará é Fortaleza, tudo bem, eu acho que vem Inter, mas tem um Mirassol nessa sequência, onde o Ceará vai jogar dentro de casa. E aí é muito espelhar muito esse jogo contra o Sport, dizer assim, olha, eu tenho que ditar o ritmo. Se você vai ter algum clássico as forças se equiparam, contra o Internacional não dá pra você também querer mandar no jogo, mas eu acho que contra o Mirassol não pode repetir essa linha de raciocínio de esperar ver demais como o adversário vai se portar. Eu acho que o Ceará em alguns momentos, principalmente nessa arrancada para a Série A, ele precisa ditar o ritmo, ele precisa dizer que manda na partida. Eu acho que faltou isso ontem contra o Sport. Mas estava fora de casa, estava com a chuva, mas eu acho que o Ceará tinha que ter se imposto muito mais, porque aí eu acho que o resultado viria. O resultado viria com muito mais tranquilidade. Mas é isso, parabéns, eu acho que a classificação é justa, avançou melhor, vai pegar uma pedreira que é o Bahia, e vamos lá.